Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta agora para abordar uma outra discussão. O tombamento do Encontro das Águas como monumento natural esta semana chegou ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento sobre o conflito judicial entre a União e o Estado do Amazonas ainda não tem data definida para acontecer. E para falar sobre esta relação entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, o Band Cidade deste sábado recebe os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, aqui ao meu lado, Paulo Maurício e Carlos Bueno. Muito boa noite aos dois, obrigada pela presença. Bom, eu começo falando então com o Carlos, abordando que no caso do Encontro das Águas, o Estado do Amazonas ingressou com uma ação contra a União e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para anular o processo de tombamento do Encontro das Águas como monumento natural. De acordo com o Ministério Público Federal, o objetivo do governo do Estado é barrar esse tombamento para poder permitir a instalação de um porto privado, o chamado Porto das Lajes na área de produção. Até que ponto a construção de um empreendimento como este pode interferir realmente numa área como aquela, que é uma área turística, mas de grande importância ambiental? Na verdade, o que você sabe, a questão ambiental tem uma importância relevante para a vida nossa, não só a vida hoje, mas as vidas das nossas próximas gerações. E o Encontro das Águas, todo mundo sabe, é uma coisa belíssima, O mundo todo gostaria de ter um evento como esse, aliás, ainda é muito mal explorado, como outras belezas naturais que nós temos por estar na Amazônia, o Encontro das Águas. Para quem conhece a questão biológica, o que representa o Rio Solimões, que vem lá dos Andes, trazendo sedimentos, tem toda uma vida ali dentro, então com uma velocidade típica, características físico-químicas e biológicas, completamente diferentes do outro lado. O Rio Negro, e inclusive questões biológicas fantásticas. Então, por exemplo, o vibrio cólera, que é um problema seríssimo para as populações, e se desenvolve muito bem nos Solimões e zero no Negro. Então, as águas do Negro são escuras por quê? Não só acidez e substâncias dissolvidas, mas também bactérias que nós temos lá. Então, isso é uma coisa fantástica que nós temos. Apenas para caracterizar o que é negro, o que é Solimões, e o que mais a gente vê, evidentemente, são as cores. Mas ali tem um conjunto de diferenças entre elas. Então, isso é um patrimônio fantástico como um potencial para gerar turismo. Bem, então houve a proposta de fazer esse empreendimento, que vai, evidentemente, valorizar muito, vai facilitar muito, vai agregar muito. A gente sabe que o nosso porto precisa de uma série de alterações, de mudanças, de crescimento, tem tudo a ver com Zona Franca, ainda mais com a prorrogação da Zona Franca agora, é evidente que é possível. Mas há uma necessidade de um entrosamento. Então, o que se sabe, que a pesquisa tem mostrado, as grandes mudanças que podem e devem ocorrer com esse tipo de interferência. Então, nós temos migração de imensos cardumes de peixes. Você imaginar que na Amazônia, o INPA, que é o maior instituto conhecedor de diversidade amazônica, biodiversidade e outras diversidades, hidrodiversidade, geodiversidade. Mas, enfim, se pensarmos na biodiversidade, conhecemos como que 1.400 espécies de peixes diferentes, menos da metade do que existe. Essas espécies, cada uma tem uma característica especial. E muitas delas passam exatamente, convivem com esse encontro das águas. Então, com certeza, qualquer mudança que haja dessa natureza vai ter uma interferência direta no comportamento natural dessas espécies, na ocorrência, no trânsito, nos cardumes e tal. Então, é importante ressaltar assim que quando a gente fala em água, tudo que está lá embaixo não é visível, Então a gente esquece, exatamente. É muito comum as pessoas esquecerem da vida que existe embaixo da água, que também não pode ser esquecida, E certamente um empreendimento como esse, teremos uma imensa quantidade de poluição, Isso é óleo que cai, é uma frequência grande de embarcações, de pessoas e tal. Então, certamente, um empreendimento como esse, nesse local previsto, com certeza terá uma grande interferência numa ocorrência natural que é o Encontro das Águas. As opções que existem são várias. Então, por que é que nós temos que ter esse porto exatamente naquele local onde há essa interferência?
existem dezenas de outras possibilidades que possam ocorrer. Então, eu acho que nós temos que ter, usando essa temática como um exemplo, né, um olhar muito típico, muito característico, assim, com um sentimento muito importante de se nós devemos, até filosoficamente, né, nós temos o direito de interferir na natureza dessa maneira, um presente que nós ganhamos e com várias possibilidades de uso, de ganhar dinheiro com isso, né? E não há uma outra possibilidade, e certamente há dezenas de outras. Então, certamente é por isso que o IPHAN e tal, houve toda essa questão de você preservar para as futuras gerações uma forma diferenciada de desenvolver a região, aproveitando o que nós temos na Amazônia como beleza. O mundo inteiro quer ver isso, quer ver natureza. Vem aqui para ver coisas bonitas. Se for para ver degradação, não precisa vir aqui, aliás, não vem aqui. E o trade turismo, quer dizer, toda essa questão turística, né, é uma coisa importantíssima, e eu acho que até a Copa do Mundo, que acabamos de ter aqui, foi um exemplo muito claro do que é possível fazer. Certo. E o ponto importante dela ter vindo para cá foi porque é Copa Verde. Porque outros estados não conseguiram a Copa. É o diferencial. Se não tivermos, enquanto as águas, não tivermos uma natureza, não teremos eventos desse porte. Então essa é uma inteligência que nós temos que ter, olhar à frente como cenário de preservar as belezas que nós temos. Ou seja, temos que ter o desenvolvimento, mas estrategicamente a estudar as várias possibilidades, mesmo que financeiramente pode não ser a melhor opção. Mas não estamos falando só em financeiro. Estamos falando em cenários, estamos falando em saúde, bem-estar, bem-viver das pessoas que moram aqui. Analisado de forma conjunta, né? Integrado em rede. A gente também tem uma outra grande obra, né? Agora eu quero falar aqui com o Paulo Maurício, que é o Linhão de Tucuruí, né? Que foi construído para resolver, né, essa questão da crise energética aqui do Amazonas, dos constantes problemas que a região passa. Porém, uma parte, né, dessa rede de transmissão que está trazendo energia gerada lá na hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, está passando por dentro de uma grande reserva que nós temos aqui, que é a Adolfo Duque, né? E essa linha de transmissão está dando um impacto lá, já aconteceu? O que está sendo de ruim para a reserva essa obra? Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: a reserva Duque é um patrimônio que não é só do INPA, é um patrimônio da cidade. Ela tem uma importância fundamental para o equilíbrio do clima em Manaus. Hoje nós vivemos Manaus com focos de ilhas de calor aqui dentro. A temperatura média de Manaus aumentou de 61 até 2010, quase 1 grau centígrado, ou seja, a cidade está esquentando. Pelas construções de concreto, asfaltos, isso retém o calor, principalmente você sente só à noite, né, quando começa a exalar esse calor. E a reserva Duque tem essa importância ambiental, além de ter a importância de vários estudos para a compreensão da floresta, como que ela funciona. Esse estudo de funcionamento da floresta é importante para todo projeto de desenvolvimento que usa a terra, ou seja, como que ela funciona, como que você vai sustentar essa floresta, né, com o funcionamento do ecossistema. O Linhão de Tucuruí, ele passou na lateral entre a reserva Duque e as matas do Puraquequara. Ele passou bem rente. Mas só que, segundo a Eletronorte, um erro de projeto... Eletrobras. Eletronorte. Um projeto do erro de execução, ele pegou uma quina da reserva Duque. Ou seja, Por um erro? Um erro de execução. Entenda-se assim. Então, esse erro de execução desmatou cerca de meio hectare na quina da reserva Duque. E também teve consequências em termos da interferência da borda da floresta, ou seja, muitas daquelas árvores foram derrubadas para dentro da floresta. O que acontece? Ela derruba outras árvores que caem. E são árvores centenárias? Árvores centenárias. Árvores que para chegar naquele porte, mais de 100 anos. Então, isso quebrou outras copas, aumentou a quantidade de material vegetal, ou seja, o material vegetal é combustível, e permitiu uma maior entrada de luz ali. Ou seja, há um aumento maior de risco de incêndio. Ainda mais, hoje nós estamos na época de verão.
a umidade do ar está baixa. Então isso traz uma consequência, expõe a reserva a um incêndio, que também não é bom para a Eletronorte. Né? E também tem a questão da fragmentação, porque ela cortou toda uma lateral onde estava mais preservada, onde fazia a conexão da reserva Duque com a mata do Paraquequara. Ou seja, as espécies, elas necessitam de um espaço maior. Ou seja, quando você fragmenta, se fica só um pedaço da reserva Duque, sem uma conexão a uma floresta contínua. Isso afeta várias populações de espécies que estão lá dentro. Tem um estudo, foi uma tese do professor Márcio Gordo, da UFAM, que ele é especialista em populações de saúde de coleira. Saúde de coleira é o exemplo de Manaus, uma espécie endêmica que ocorre em Manaus. E a tese dele já está em extinção. Que já está ameaçado em extinção. E ele mostra na conclusão da sua tese que se a reserva Duque for isolada, já ocorreu esse fragmento, né? esse isolamento pelo linhão. Essas espécies perdem viabilidade ao longo do tempo, ou seja, elas devem reduzir sua população, então o impacto é importante para a cidade. Ou seja, antes dessas grandes obras serem colocadas em prática, realmente é preciso uma grande avaliação do impacto ambiental para não acontecer o que aconteceu. Né? O que geralmente a gente sente é que as obras de infraestruturas, essas obras de grande importância econômica até, elas não levam tanto em consideração a parte ambiental, como que a parte ambiental fosse uma coisa que possa ser relegada. Mas só que a parte ambiental afeta todos nós, o bem-estar, né? Cada vez nós temos mais problemas de saúde, problemas de várias espécies, de poluição, de qualidade d'água, então uma série de problemas que nós somos obrigados a pagar, isso tem custo, isso é quantificável por causa desses projetos. Então esses projetos têm que ter uma preocupação maior com a parte ambiental. Sabe, esse tipo de coisa que aconteceu com a Reserva Duque parece uma negligência, porque esse projeto podia muito bem passar por fora da Reserva Duque. Tá certo. É uma pena, né, que essas grandes obras sejam necessárias, mas a gente também tem que ter essa responsabilidade com o meio ambiente, né? Eu gostaria então de agradecer a participação dos pesquisadores Paulo Maurício, Carlos Bueno. Obrigado, uma boa noite para vocês. E você aí de casa, uma boa noite. A gente volta a se encontrar então segunda-feira no Band Cidade a partir de 6 da noite. Até lá.